se sabe a origem exata, né? Quem foi que descobriu, que é muito antigo. E nisso, todos os povos, né? Não só aqui no Brasil, como na China, na África, no Japão, na Índia, né? Cada um teve o seu contato, né? Com a espiritualidade e trouxe isso para o povo, né? E aí foram surgindo as religiões, né? Católica, evangélica, budista, shintoísta, xamanismo e Umbanda, enfim, todas as religiões, certo? Tudo bem. E aí surgiu a ayahuasca, né? Que é um chá feito de chacrona, que é uma folha, e o jabube, que é o cipó. Esse chá, né, se você vai pesquisar, né, na sua casa, ele é muito antigo, ele surgiu de vários povos, hoje ele existe ainda, né, ele é usado tanto no xamanismo quanto no daime. E o Santo Daime, ele é uma variação, né, o mestre Irineu, né, ele tomou o chá a primeira vez no xamanismo e depois ele teve uma visão de Nossa Senhora da Conceição, que é uma santa católica, né, Nossa Senhora Maria, né, da Sagrada Concepção. Então, ele teve a visão dela e ela explicou para ele como seria, né, toda a ritualística, né, como é uma missa, né, como é um ritual no geral, né, do começo ao fim. Então, no xamanismo, quando eu fui a primeira vez, foi um xamanismo na tríade Nossa Umbanda. Eu queria, tipo, quando eu conheci, assim, através do que eu falei agora, dos animais e tal, aí eu ouvi falar da ayahuasca, fui procurar saber sobre toda a história, enfim. E aí eu vi um vídeo que foi feito no Céu de Maria, que é uma igreja de daime. Só que pra mim, que moro na Zona Sul, na época não tinha carta, não tinha como alguém me levar, eu também não sabia se eu ia conseguir voltar sozinha, né? Sabia o que era, né? Assim, sabia de informação, mas eu não tinha experiência. Então, como eu ia num lugar tão longe, né, da minha casa, e eu não queria ir, mas até hoje eu não fui ainda, né? Enfim, aí procurando, na época eu tava indo na Umbanda, foi muito bom pra mim, depois eu vou contar separado isso daí pra vocês, como foi. Mas agora estamos falando de ayahuasca e Santo Daime. Então, aí eu conheci pelo Fernando Parada, que é a tríade Nossa Umbanda, e lá eles têm, é uma casa de Umbanda, porém eles faziam rituais de xamanismo também. E na época eu fui que era um ritual celta. Então eu cheguei, cumprimentei, sentei, né? Fui vestida como era pra ir, né? Trouxe um cobertor, porque mesmo depois você sente frio, enfim, né? E é à noite o ritual. Então, como eu estava com uma depressão muito profunda e aquela coisa toda, pra mim, a primeira experiência que eu tive, ela foi profunda, porém, assim, o gosto do chá eu praticamente não senti. Pra mim, tipo, o chá tava um gosto normal, né? Não foi um gosto ruim. Tomei, fui pra dentro de mim e me senti como se fosse naquele filme da Lucy, quando chega nas partes finais, que ela começa a ver tudo, desde o começo, quando eu tinha a primeira macaquinha, que era a primeira mulher, era ela, né? E aí ela foi vendo tudo, ela sentada naquela cadeira, ela via todas as paisagens mudando. E isso eu vi antes de ver o filme, então não foi nenhuma coisa que estava sob a influência do filme, né? Foi uma coisa que o filme eu vi depois. Mas eu vi e falei, nossa, foi tipo isso, né? E também associo ao Matrix, né? Que você tem uma pílula azul, uma pílula vermelha, você toma, né? Você escolhe se você quer voltar para sua casa e viver sua vida normal, ou você escolhe,
tirar aquela coisa que fica te incomodando, que fica ali, tipo, falando com você e você... Uma coisa que te incomoda, um incômodo que fica ali, que não tem o que sai aquilo, né? Então eu escolhi sair do incômodo. E aí eu tomei e só que assim, medo a gente tem, né? Só que eu peguei e falei assim, pesquisei, né? Depois eu vou colocar aqui um vídeo que me ajudou bastante a confiar, né? Deixa me soltar, ver que não era nada tão... que eu não precisava ter medo, né? E aí eu sentei e falei, vamos. Aí é como se você entrasse no... Eu senti na minha mente, assim, é como se você entrasse no carro, fechasse a porta, no banco do passageiro atrás, e o carro vai. Tipo, o motorista te leva, entendeu? E você vai. E aí, assim, no final eu vou parar exatamente aqui, mas agora você não sabe pra onde você tá indo, mas você vai. Aí eu fui, vi tudo isso, né? E voltei. Aí foi na segunda vez, eu já senti um incômodo do sabor e já senti um incômodo das coisas à minha volta. Eu não tava conseguindo me concentrar tanto. Eu acho que foi, se eu não me engano, foi no mesmo mês ou no mês seguinte. Eu não me lembro muito porque já faz tempo. Faz 9 anos, né? Isso tudo. E aí começou a se sentir mais incômodo de tudo, começou a ficar muito superficial, né? E aí, se eu não me engano, eu fui lá 2 ou 3 vezes. E depois, lá mesmo, eu conheci alguém que me falou, né, que tinha um xamanismo perto da minha casa, né, lá onde eu moro. E aí eu fui conhecer, né, que é o Caminho Sagrado, que antes se chamava Céu da Nova Aliança. Aí depois mudou para Caminho Sagrado e eu em todo esse processo eu estava lá. Aí conheci o padrinho, o Mário, a madrinha Tati, fui muito bem recebida. Lá eu tive a maior parte das minhas experiências com a ayahuasca, foram lá. E aí eu consegui, tipo assim, o sabor, quando você precisa, aquilo fica até gostoso. Depois quando você já não tá, já tá sarando, aí começa a ficar ruim, sabe? Que é sinal que você não tá precisando mais. Então, eu tive experiências assim muito profundas, assim, que eu conseguia voltar do início, né? Porque no início, quando eu era criança, eu conseguia ver, eu conseguia conversar com coisas que não estavam ali. E não sei, sem falar, sabe? Sem precisar ficar vocalizando aquilo, mas na sua mente, quando você tá de olho fechado, você viaja assim, tipo, que é como se você estivesse lá realmente falando com Jesus, com a minha avó, com pessoas assim, sabe? Tipo, simples, pessoas. Você está na mesa com todos os deuses, né? Que é um só, né? E você está ali no meio de todos eles, sentado na mesma mesa, sabe? E aí você começa a ver que você não é uma pessoa não merecedora, né? Você se coloca na posição de não merecedor. E aí você sofre, você começa a fazer coisas que fazem você sofrer. Você mesmo começa a fazer coisas que causam o seu próprio sofrimento, né? Você se coloca nessa situação, né? E aí você começa a enxergar, você coloca, quando você entra, você toma o chá, você sempre esteve lá, que nem eu estou agora lá, no mesmo lugar. Só que a única diferença é que o chá ele faz você abaixar a sua frequência mental de uma forma que você fica em estado de sono. E nesse estado de sono, essa parte frontal, seu pré-frontal, que é onde vem todo o seu crítico, a sua vergonha, aquela coisa toda, ele fica de lado e você consegue enxergar além desses 2 olhos, sabe? Você vê com esse olho que está aqui dentro. E esse olho ele vê além, né? Tipo, de toda a beleza, de toda a fantasia. Cai, tipo, o véu cai, né? Tipo, igual Matrix mesmo, né? O filme. Você vê, tipo, que nem aparece a sequência de 0, 1, que é tudo uma sequência de programação de computador, né? Você vê tudo por trás daquilo que é a origem de tudo, né?
E você vê um grande espelho também, né? Porque a gente tem coisa nossa, né? De apontar o dedo para fora, julgar o outro, falar do outro, que o outro isso, que o outro aquilo, mas esquece de olhar para dentro, né? Aí quando você começa a ter essa percepção de olhar para dentro, você cuida da sua vida, que foi a primeira mensagem que eu recebi durante a primeira experiência todinha. Eu procurei tanto Deus em tantas religiões, em tantos lugares, aí quando eu cheguei no Xamã, ele falou: vai cuidar da sua vida? Vai, filhinha, foi eu que te dei a vida, vai lá, vai viver, viva, entende? E aí você vive, você coloca aquele espelho, você se conserta, né? Você olha para você mesmo, você tem condições de melhorar aquilo que você não gosta, aquilo que você acha que você pode melhorar. Ah, eu não consigo fazer isso. Vou treinar, vou fazer, vou melhorar. Ah, tem coisas que eu sou muito boa. Legal, você é muito boa, mas tem coisas que não é. Então você vai melhora. Não quer dizer que você vai ser perfeito, que você vai ser isso, que você vai ser aquilo. Mas você vai viver a sua vida, né? Que a única coisa que Deus quer é a sua felicidade, né? Muitas vezes a gente faz igual aos nossos pais, faz igual aos nossos avós, vive a mesma vida. Só que eles estariam muito mais felizes se você tivesse pego só as coisas, porque todo mundo tem as qualidades e os defeitos, mas se você pegar essas coisas boas que eles trouxeram, que eles deixaram, e eles levassem à frente e fizesse emergir aquilo de bom que tem em você, né? E deixar as coisas que não foram tão boas, para com aquilo, entendeu? Vício, doença, ninguém precisa morrer com dor, sabe, com doença, com... Sabe, para aí, para, sabe, dá pra viver da melhor forma possível. Nós temos inteligência para ler, pesquisar, estudar, conhecer, você sabe, se sempre a humildade do aluno é você entrar no lugar e mesmo que você tenha uma patente, que você tenha um cargo, você deixar da porta para fora quem você é e ali dentro você mexe a cabeça, você se esvaziar daquilo que você sabe, você se preencher de alguma coisa diferente, alguma coisa nova. E nisso também é a mesma coisa um ralo. Colocar um ralo na pia, se você não coloca, vai entrar tudo, coisa boa e coisa ruim, e vai entupir a pia, porque tem coisas ruins, né? Tem coisas que não é pra estar ali. Então você põe um filtro na pia, aí vai passar água, e as coisas que não é pra passar vai ficar ali, você vai jogar fora. E isso em todo lugar, nem todo mundo, nem eu, ninguém, sabe? Tipo, vai te passar coisas que você não precisa filtrar, que você vai deixar entrar tudo na sua orelha, entendeu? Tipo, na orelha, nos olhos, entendeu? Tipo, e o lugar mais difícil de colocar filtro é na boca. De todos os lugares você pode colocar filtro, em todo lugar. Tipo, no ouvido, na boca, as suas questões sexuais, sabe? Tipo, do seu sagrado, né? Você escolhe com quem você sai, você escolhe com quem você tem um compromisso, com quem você se casa, você escolhe quem tem um lugar no seu coração, quem tem um lugar à sua esquerda, à sua direita, à sua esquerda, à sua frente. Você escolhe
Você escolhe tudo, entendeu? Mas o filtro mais difícil de ser naquela sensibilidade, assim, que é muito difícil você se perder, é aqui, ó. Esse é o filtro mais difícil de controlar. É o que sai da sua boca e aquilo que entra dentro de você. Enfim, voltando à minha experiência. Então aí eu fui no xamanismo, tive experiências e aí teve épocas que eu fui menos, mais espaçado, né? Tipo, uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses. Quando eu sentia mesmo assim, não, hoje eu vou. E teve uma época que eu comecei todo fim de semana, praticamente, sabe? Tipo, todo fim de semana. E tomava, e tomava. Via coisas, via coisas lindas, via coisas que não eram boas, me filtrava tudo aquilo, só que isso é muita informação, entendeu? E aí eu comecei a ver que aí chegou num ponto que eu ia tomar o chá e não fazia efeito nenhum, sabe? Era como se eu não tivesse tomado nada, sabe? Eu só ia lá, tomava o chá, tentava, e aí começava a me incomodar tudo, o som, as pessoas à minha volta, né, as coisas que os outros falam, enfim, tudo começava a me incomodar. Aí eu peguei e falei assim, não, vou dar um tempo, porque eu preciso fazer a lição de casa. O problema não está aqui, o problema está aqui. Eu preciso colocar em prática, né? Não dá pra só ficar sentando, vendo coisas, ouvindo e não praticando, porque o sentido todo é você praticar. Então eu comecei a fazer o quê? Colocar no meu dia a dia, no meu trabalho, nas coisas que eu faço, na minha música. Aí eu fui procurar ajuda, que eu estava, né, presa, fui lá no hipnólogo, consegui, né, me soltei, continuo aprendendo, fazendo e aprendendo, né, e estou aqui agora, né, por conta disso. E aí começou assim, sabe, faz 3 anos que eu não tomava mais, não comungava ayahuasca, né? E aí, de uns tempos pra cá, eu vou ouvindo chamado, né? Tipo, aquela vontade de voltar lá, de sentar, de me conectar, né? Mas aí nunca dava, né? Mas assim, não, se eu me esforçasse mais, daria, mas eu ainda sentia que eu ainda estava aprendendo a lição de casa que eu aprendi lá, porque uma coisa é você não esquecer as experiências que você tem. A coisa mais difícil no começo é você trazer para a realidade aquilo que você vê lá, né? Porque você vê, aí quando você volta, dá até um pouquinho de digo depressão, mas assim, uma tristeza, porque você meio que esquece, é como se fosse um sonho. Você tem muita coisa que se perde, sabe? Tipo, igual no filtro, né? A gente passa algumas coisas, né? Tipo, a mudança de vida, a mudança na alimentação, porque daí você acaba não querendo mais aquilo que é prejudicial para você. Você acaba se afastando, tipo, naturalmente, assim, sem querer, sem pensar, sem forçar. Começa a vir coisas que são prejudiciais para você e você mesmo fala, não, quero não, obrigado, não é para mim, e continua seguindo e vai fazendo coisas que são cuidados com você, né? Tipo, você vai tomando decisões certas, né? E aí eu fui usando, tudo isso que eu aprendi, né? Tipo, não digo que foi errado tomar o chá toda semana, tem gente que faz isso até hoje, né? Mas eu usei tudo aquilo que eu aprendi ali. Eu gostava muito de escrever, porque daí, tipo, eu conseguia lembrar com mais facilidade. E aí, e eu fui praticando, né, na minha vida, vendo que, tipo assim, as situações que acontecem, tipo assim, ai meu Deus, me dá paciência. Ele vai te dar paciência, mas ele vai te dar situações que tiram a sua paciência para você ser paciente, entendeu?
É igual uma arte marcial. Você não vai conseguir. Como que você vai ser bom se você não tem desafios para você treinar aquela habilidade, né? Então, para você ser forte, você tem que ter situações que vão testar a sua força. Para você ser paciente, você vai enfrentar situações que você precisa ser paciente. Que você tem que saber esperar, que você tem que saber qual é a sua vez, para você não tomar a vez do outro, porque ninguém gosta que entre na sua frente, então não entre na frente dos outros, né? E aprender a enxergar isso, aprender a enxergar, a gente só enxerga o próprio umbigo e não enxerga que tem outras pessoas também que têm o mesmo direito que você, que são pessoas como você e que são sagradas como você. E que você não tem nada demais. Que às vezes até comigo, nossa, porque você é isso, você é uma pessoa boa, que você é isso, que você é bonita, que você é pessoa de luz. Mas se você pegar um espelho e colocar na sua frente, você vai. E se você tiver querer ver esse autoconhecimento, você vai ver que eu não sou nada. E você, sabe, tipo, é tanto quanto eu, você só não sabe disso. Né? Assim como as pessoas que você admira, você não precisa idolatrar ninguém. Nós temos mania de colocar os outros tão no pedestal, tipo, sabe, idolatrar os outros, idolatrar um artista, idolatrar, sabe? Eu acho que eu sempre me afastei dessa coisa da música, dessas coisas, tipo, artísticas, porque eu realmente não gosto, sabe? Tipo, de que as pessoas me vejam, eu sou uma pessoa tão normal, sabe? Tipo, pra que ficar me vendo de uma forma nossa, sabe? Tipo, querer abraçar, querer beijar a mão. Gente, isso não é porque eu seja... me recuso porque eu seja acima de você e você não pode me tocar. Poxa, dá um abraço normal, pô. Sabe? Aperta a mão, sim. Não precisa ficar com frescura como se eu fosse acima de você. Dá pra sentir isso. Dá pra sentir que uma pessoa tá fazendo isso. Tá te colocando acima, sabe? E não tem nada disso. Nós somos do mesmo tamanho. Por isso que eu prefiro, quando eu vou cumprimentar alguém, apertar a mão. Abraçar assim, ó. Sabe? É muito mais de igual para igual, né? Eu sou como você, você é como eu. Nós somos iguais. Por isso não acho legal, né? Porque quando a gente idolatra alguém, a gente se coloca tão embaixo, 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 embaixo. E por isso que dizem que idolatria é pecado, é fruto do pecado, né? Quando a gente coloca as coisas, o dinheiro, as pessoas, os vícios, acima da sua própria vida, sabe? Você se deixar levar pelo cigarro, pela bebida e pela luxúria, né? Se deixar se levar assim, como se você não fosse nada e aquilo fosse tudo. Eu também já tive vícios, sabe? E você vai... Até você se vicia tanto, sabe? Que você chega a fica louco, entendeu? Você fica se perguntando o que eu tô procurando dentro dessa garrafa. O que eu tô procurando lá que eu não acho? E toma a garrafa, e toma, e sabe? Tipo, se um copo não é mais suficiente, você compra a garrafa, aí você vai tomando, aí chega no fundo, e você vai fumar, sabe? Fuma, 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 fuma. Tá procurando o quê? O que você tá procurando? Que você não acha nunca? Não tá na hora de você encontrar logo, entendeu? E aí foi aí que eu consegui sair dos vícios, né? Tipo, consigo beber de vez em quando, chegar lá, tomar um drink, apreciar, né? Aquilo e pronto, acabou. Tchau, tô bem, eu tô ótima. Não tô sendo carregada por ninguém, não tô jogada, sabe? Igual a gente vê por aí. Ou passando mal, estou bebendo demais, né? Ou então com câncer de pulmão, com problema de asma, com problema disso, daquilo, porque eu não consigo parar de fumar, sabe? Eu particularmente nunca fumei cigarro, mas
enfim, né? Tabaco. Mesmo assim, mesmo você não tragando aquilo, vicia também, entendeu? É bom a gente conhecer a origem das coisas, né? O tabaco, ele também vem do xamanismo. Só que para que o tabaco era usado? Para se conectar, é um portal, né, do masculino, o feminino e o masculino que se conectam e viram o cachimbo, e você coloca o tabaco e você pita. Você não fuma, você não traga aquilo para dentro de você, você simplesmente solta a fumaça. E essa fumaça vai te trazer ideias, vai melhorar a comunicação, vai trazer limpeza. Tem muitos benefícios o tabaco, né? Porém, se você faz mau uso, aquilo também vai ser prejudicial a você. Tudo tem um ferrão, assim como a abelha, né? Tudo tem, por mais que seja, se você não, se você ver a abelha, se ela estiver perto de você, ela não vai te fazer mal. Mas se você ficar mexendo com ela, botando a mão nela, ela vai picar você. Entendeu? Se você vai botar a mão no cachorro que você não conhece, pode ficar sem a mão.